Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Completar e acertar as equações abaixo, de modo a produzirem sais normais. Bom, pessoal, vamos grifar isso daqui, esses sais normais, que ele quer dizer o quê? Que eles são derivados da neutralização total entre os ácidos abaixo e as bases, tá legal? E ele quer também que dar os nomes aos referidos sais. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, claro, eu vou montar uma tabelinha aqui para a gente não perder o fio da meada em questão de nomenclatura. Tá legal? Então, vou fazer isso daqui, ó. Lembrando que nós temos os ácidos per-ico, eu vou formar o sal per-ato, eu tenho ico, vai formar o sal ato. Se eu tiver o ácido oso, vai formar ito. Se eu tiver o ácido hipo oso, eu vou formar hipo ito. E nós não temos um hidrácido, que a nomenclatura final dele vai ficar hídrico. Eu vou ter o eto. Então a gente não precisa nos preocupar com isso. Tá legal, pessoal? Eu vou usar duas colorações, eu vou usar a azul e a roxa para diferenciar a linha por linha. Tá legal, pessoal? Para que a gente consiga entender e eu vou apagando. Então, assim, vai acompanhando calmamente o vídeo. Lembrando que os nomes dos ácidos a gente, teoricamente, já tem que ter uma noção, tá? Em relação a isso. Por quê? Porque a gente vai ter que pensar nessa condição aqui, tá bom? Então, lembrando que a gente vai ter que fazer o quê? Toda essa parte, toda a neutralização total desses ácidos. Vai ter algumas coisinhas aqui que a gente vai ter que ficar esperto. Então, eu vou citar os nomes e eu só vou dar o nome do sal referente, porque senão vai ficar extremamente longo esse exercício. Tá bom, pessoal? Então, assim, como é uma reação de neutralização, o que vai acontecer isso daqui? Se é uma reação de neutralização, eu sempre terei água como produto. Sempre, sem exceção, pessoal. Sempre, 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 sempre. Tá bom? Uma coisa que a gente vai fazer é a análise de sal por sal, tá? No caso, derivação, né, do ácido e da base. Pessoal, o hidrogênio, ele sempre vai ser positivo no ácido, né? E nós teremos o respectivo ânion. Nós temos apenas um hidrogênio nesse ácido, então a carga do meu ânion respectivo vai ser -1. Aqui, pessoal, na nossa base, sempre o meu metal vai ser positivo, ou seja, o cátion, e eu vou ter uma hidroxila que sempre valerá -1. Como eu tenho 3 aqui, ó, então, ela sobe, eu tenho 3 hidroxilas, então eu tenho 3 cargas negativas. Para balancear todas essas cargas, eu preciso ter 3 cargas positivas. Tá legal? Então, a gente vai realizar aqui, ó, o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base formou água. Nos sobra o que aqui, ó? Al3+, e o meu ácido clórico menos. Tá vendo que eu falei o ácido clórico? Aqui, pessoal, eu vou ter a regra do tombo ou regra do escorrega. Eu vou colocar um 3 aqui e vou colocar um 1 aqui. Lembrando que o ClO3 é apenas uma coisa. Pensa como ele um todo. Então, eu tenho ó, Al1, eu não preciso representar o número 1. ClO3, eu tenho 3 ClO3. Então, eu tenho essa carga. Essa fórmula aqui desse sal, tá legal? Então, ó, AlClO3. Vou apagar essa fórmula para que abra espaço para a gente sempre fazer a análise de cada um. Então, também eu vou apagar aqui, pessoal. Por que eu vou apagar aqui? Porque senão vai ficar muito poluído visualmente. Para fazer o balanceamento, pessoal, é só colocarmos um 3 aqui, um 1 aqui, um 1 aqui no caso e um 3 aqui. Balanceamento a gente já sabe fazer.
tá? Tudo que eu tenho de um lado, obrigatoriamente eu tenho que ter do outro. Nome. Ele não derivou do ácido clórico, então eu tenho um clorato de alumínio. Eu estou sendo o máximo de objetivo, né, pessoal? Por quê? Porque senão esse exercício vai demandar muito tempo, tá legal? Então nós temos aqui, ó, vamos para B. A B, mesma coisa. Formo água, toda neutralização. Tá vendo que eu fiz a de cima de cor azul e a de baixo de cor roxa para diferenciar isso daí? Então agora nós vamos verificar aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, eu tenho positivo sempre no hidrogênio, negativo no meu ânion do meu ácido, assim como a hidroxila é negativa e o meu cátion positivo. No caso aqui eu só tenho metal. Então, como na base de hidróxido de sódio, uma carga negativa da hidroxila, eu preciso de apenas uma carga positiva do meu cátion. No caso aqui do ácido, cada hidrogênio vale mais um. Eu tenho 2, então eu tenho duas cargas positivas. Para neutralizar, vamos dizer assim, para estabilizar essa molécula, eu preciso de duas cargas negativas. Então já formou a minha água, o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base. Então vai ficar exatamente assim, pessoal. Na mais CO3, que é uma coisa só, 2 menos. Tá? Então, ó. E eu desço 2. Como que vai ficar minha fórmula? Na2CO3. Então, eu já tenho aqui, ó. Na2CO3. Tá certo? Vamos apagar tudo isso daqui. E vamos realizar o balanceamento. Tá bom? Vamos realizar o balanceamento. Então, eu tenho 2 sódios do outro lado. Tem que colocar o 2 aqui. Dá para já colocar um aqui e o 2 na água, tá certo? Nome do meu sal, ele deriva do ácido carbônico, referente à tabelinha que a gente montou aí, se é derivado do ácido carbônico, ele vem e forma o sal carbonato de sódio. Tá legal? Então, pois muito bem. Carbonato de sódio. Próximo. Eu tenho ácido sulfúrico aqui, né, pessoal? Então, ó, hidrogênio sempre vale mais um. E o meu respectivo ânion é negativo. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2. Eu subo essa carga aqui e vai ficar 2. Separo a mesma coisa aqui, ó. Meu cátion da base é positivo. A hidroxila sempre vai ser negativa. Como eu tenho 2 aqui também, 2 hidroxilas, pessoal, eu vou ter um 2 aqui positivo. Lembrando, sempre já coloca a água. Tá legal? Então, me sobrou o cátion da minha base para reagir com o ânion do meu ácido. Fazendo a regra do tombo, como que vai ficar aqui, pessoal? Então, ó, vai descer o 2 do meu ânion e o 2 do meu cátion. Dá para simplificar? 2 com 2? Dá. Então, vai ficar assim, ó, CaSO4. Então, a fórmula do meu sal formado pela ácido sulfúrico hidróxido de cálcio é CaSO4. Tá legal? Vamos apagar aqui de novo para que a gente consiga realizar o balanceamento. Balanceamento, eu precisei de um também aqui, e aqui eu vou precisar de 2 águas para balancear todas as quantidades de hidrogênio e oxigênio. Nome, se ele derivou do ácido sulfúrico, eu tenho sal sulfato de cálcio. Tá legal? Próximo, água. Sempre água. Vamos lá, ó. Vamos fazer a análise. Pessoal, esse é o ácido fosfórico. Lembrando que tem variações do ácido fosfórico, certo? Aqui na base ficou fácil, vai ficar igual o hidróxido de sódio, né? Potássio positivo e hidroxila negativa. Aqui no ácido eu tenho cada hidrogênio vale mais um. Eu tenho
3 hidrogênios, então eu tenho 3 cargas positivas, negativa aqui. Então, ó, eu já coloquei 3 aqui. Então, o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base formei a água. Então, me sobra o cátion da base mais o ânion do meu ácido. Então, vamos lá, ó. Fazendo desse jeito, como é um, desce apenas um. Lembrando que o PO4 é uma coisa só. Então, vai ficar K3PO4. Então, eu tenho a fórmula do meu sal aqui, ó, K3PO4. Vamos apagar para sempre sobrar espaço aqui para a gente realizar. Para realizar o balanceamento, pessoal, eu precisei, ó, sempre vou ter um aqui, né, no meu sal. Eu preciso de 1 mol só do meu ácido e preciso de 3 mols da minha base para neutralizar. Então, eu vou ter quanto aqui? Eu preciso colocar 3 aqui para balancear tudo, certo? Então, aqui, pessoal, ele derivou do ácido fosfórico. Se ele derivou do ácido fosfórico, ele vem, ó, ele vira fosfato de potássio. Tá certo, pessoal? Então, nós temos exatamente essa fórmula aí do fosfato de potássio. Então, nós temos exatamente essas coisas. Agora, pessoal, nós temos que ter uma noção. Por quê? Tem um problema muito, mas muito sério. A gente tem que lembrar, pessoal, de certas coisinhas. Como assim de certas coisinhas? A gente tem que ver, né? A gente tem que ver em relação, porque o ácido fosfórico, ele tem umas variações, né? No momento aqui, ó, a gente já pode pegar e colocar até água aqui, porque toda reação de neutralização, lembra que eu falei? Vai formar o quê? Água na reação. Só que aqui, pessoal, no ácido fosfórico não é H3PO4, então eu tenho positivo aqui e negativo aqui, ó. Tá vendo que do potássio a gente vai ter a mesma coisa. Só que o meu ácido, tá vendo que diminuiu, ó? Ele tinha 4 oxigênios e vem para 3. De fosfórico ele vira fosforoso. Só que o ácido fosfórico, ele libera 3 hidrogênios. Quando ele vira fosforoso, ele vai perder apenas 2. Só que um dos hidrogênios vai ficar preso na molécula. Então ele vai ficar com uma carga de 2 menos. Então, perdendo né? Um hidrogênio. No caso, ele vai perder 2, né? Com a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Porque, ó, vou desenhar a fórmula aqui rapidinho do ácido fosfórico. Então, ele tem uma ligação dativa, né? Aqui, ó, oxigênio e hidrogênio. A gente pode fazer assim, ó, até. Tá? Esse é o ácido fosforoso. E esse hidrogênio não é ionizável. Então, não ioniza esse hidrogênio aqui. Tá legal? Então, ele vai perder esses 2 hidrogênios aqui. Então, ele vai ficar com o hidrogênio preso. Por isso que a carga dele vai ser 2 menos. Tá certo? Então, eu tenho o potássio aqui e vou ter HPO3, 2 menos. Tá vendo que a carga do meu potássio vale mais 1, vem para cá, ó. E a do meu fosfito desce. Então, aqui desceu 1 no potássio e 2 do meu fosfito. Então, eu tenho K2HPO3. Então, eu tenho, ó, K2. Opa, deixa eu melhorar aqui. K2
PO3. Eu posso chamar até de fosfito, que é do fosforoso, né? Opa, esqueci até o hidrogênio ali, né? Eu já conserto já. Aqui, deixa eu consertar essa fórmula aqui que tá... Tem que estar certinho para vocês. Então, K2HPO3. Esse é o fosfito. Ou a gente pode falar até hidrogênio fosfito de potássio. Mas vamos nos manter nisso daqui. Tá legal? Então, pessoal, vou apagar aqui, né? Também vou apagar, porque eu vou ter que escrever novamente a fórmula do ácido hipofosforoso, que é o próximo, tá? A gente apagando aqui, ó. A gente pode fazer em relação ao balanceamento. Aqui no meu sal eu vou ter 1, porque eu também 2 potássio. Eu tenho 1 H3PO4, agora é só contar a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 1 aqui, eu preciso de 5 do outro lado. Então é só colocar um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Tá certo, pessoal? É um pouco encheção de saco aqui, né? Então vamos lá para o próximo. H2, ó, sempre, toda reação de neutralização. Só que agora, pessoal, o que que acontece? Tá vendo que diminuiu a quantidade de oxigênio? Então eu tenho um ácido hipofosfito. Meu ácido hipofosfito, ele é desse jeito aqui, ó. Os oxigênios que são perdidos são os que estão ligados. Ó, então, esse não ioniza e nem esse. Ele não ioniza esses 2 hidrogênios aqui, ó. Somente qual que ioniza? Esse. Então, tá vendo que a carga aqui vai ter mais um, só vai liberar um? Então, a carga nesse caso aqui, pessoal, olha lá, vamos lá. Fazendo a análise, eu corto, ele vai perder apenas um hidrogênio. Então, o meu ânion hipofosfito vai ter o quê? Só carga menos 1, porque ele perde apenas um hidrogênio. Tá? A gente não pode esquecer isso, que é uma coisinha que enche o saco. Sim, a gente tem que lembrar. Então, nós temos aqui, ó, potássio sempre vai ser positivo. O meu hidroxila, a gente já fez a análise anterior aí, né? Então, nós temos aqui, ó, potássio vale mais 1. Como o meu ácido hipofosfito perde apenas um hidrogênio, olha lá, a carga dele vai ficar 1 menos ou menos 1. Então, eu desço 1, desço 1. Como que vai ficar a fórmula? KH2PO2. Ou seja, é o nosso hipofosfito de potássio ou de hidrogênio. Hipofosfito, né? De hidrogênio fosfito de potássio. Então a gente pode escrever aqui, tá? Hipofosfito de potássio. Certo? Vamos apagar tudo isso aqui. Tá vendo que teve a variação aqui da quantidade de cada ácido fosfórico. Sim, essa parte enche o saco, né, pessoal? Eu sei, eu entendo. Para fazer o balanceamento, pessoal, é tudo 1, 1, 1 e 1. Tá legal? Então a gente já chegou em todas as fórmulas e todos os nomes. Vamos nos atentar apenas a fazer esse tipo de reação de neutralização. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, que já está extremamente grande esse vídeo, né? Mas eu fiz explicar de uma forma mais objetiva, tá? Para que a gente não tenha que trabalhar toda a parte de ácido, toda a parte de base, tá? A gente já fez diretamente
aos sais. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que é assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!